Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não esqueça de inscrever-se no canal. Para você é só um clique, para nós aqui no Despluga. A sua inscrição ela é muito importante, dá essa força aí pra gente, inscreva-se no canal, tá bom? Deixe o seu joinha, o seu comentário, sempre tem um convidado muito especial, com conteúdo bastante interessante, então deixe o seu joinha aí pra gente, vai mostrar pro YouTube que o nosso vídeo ele é muito legal, muito importante e o YouTube vai divulgar para mais pessoas, tá bom? Conto com você, conto com o seu joinha, conto com a sua inscrição no canal e também você pode ainda compartilhar o vídeo com seus amigos, tá bom? Quero falar da minha equipe hoje, nós estamos na mesa de comando com a Fátima Nunes, que também é a nossa produtora, hoje toda feliz. Estamos chegando numa sexta-feira e todas as coisas boas acontecem pra gente na sexta-feira, porque logo teremos segunda-feira, que também é um dia maravilhoso, né? Eu quero falar da nossa convidada. Ela é uma servidora pública, é a atual secretária da Alhambra, e a gente vai falar sobre o que é a Alhambra depois. Mas ela é a atual secretária de lá. Ela descobriu que é portadora de LAM. Desde 2011 ela foi diagnosticada. Eu não vou conseguir falar o nome dessa... é uma doença, né? Dessa doença é linfangioleiomioma-tose, mais conhecida como LAM. Ângela Durante, olha, não é Duarte, é Durante. Ângela Durante, seja bem-vinda ao Despluga, tudo bem com você? Obrigado pelo convite, Euclides. É um prazer estar aqui no Despluga. Vamos falar um pouquinho sobre essa doença rara, da qual eu sou portadora, e falar detalhes dela. Tá bom. Você consegue falar já o nome dela assim facilmente? Mais ou menos. É linfangioleiomioma-tose. Por que eles escolhem um nome assim tão difícil, né? Aí eu não sei, né? Quando eu vi pela primeira vez, que eu olhei no exame, eu até assustei. Todo mundo assusta, né? É um nome complicado e aí eles resolveram colocar LAM. L-A-M, LAM. Muito bem. Ângela, você falou um pouco, eu vi lá no seu histórico, sobre o dia que você descobriu, foi diagnosticada com a LAM. Conta pra gente essa história, pode contar lá detalhadamente, que eu achei ela muito interessante. Então, Euclides, eu estava trabalhando, normal, comecei a sentir dores no tórax e foi ficando. Continuei trabalhando, meus colegas falando, Ângela, vai no médico. E eu disse, não, mais tarde eu vou. Deu umas 4h30, 5 horas da tarde, eu não suportei a dor. E resolvi ir para o hospital. Graças a Deus, não teve nenhum sinal fechado. Quando eu cheguei na porta do hospital, consegui uma vaga para estacionar imediatamente. E cheguei na porta do hospital já sem ar, sem voz, não conseguia absolutamente fazer mais nada. Sentei numa cadeira de rodas e eles imediatamente já me levaram a fazer o raio-x e ir para o centro cirúrgico. Porque aí constataram que estourou uma bolha, um cisto do pulmão e ele pegou todo... Porque quando estoura a bolha, parece brincadeira, né? O pulmão fica murcho e fica cheio de ar. E tem que tirar esse ar para o pulmão expandir novamente. Aí eu fui para o centro cirúrgico, eles colocaram um dreno, eu fiquei uns 7 dias no hospital com esse dreno, até tirar todo o ar que estava no lugar do pulmão, para o pulmão ficar expandido novamente, e aí eu dei alta. Depois, vendo os exames, né, os raios-x, as tomografias, aí eu vi o nome complicado. A gente leva um susto e a primeira coisa que você faz é ir para a internet. Aí tu vai lá ver, doutor Google, que ele sabe doutor que é Google, isso, né? Aí eu vi que tinha 10 anos de sobrevida. Caramba, 10 anos? Fiquei apavorada. É mentira. Isso não é verdade. Não é verdade. Existia essa informação no Google, mas não é verdade. Já fazem 12 anos que eu tenho o diagnóstico, tem pessoas que têm há muito mais tempo, né, portadoras com esse diagnóstico há muito mais tempo. Mas aí eu tive uma bênção de Deus, que eu consegui ir para os lugares certos. Procurei médicos especialistas e pneumologistas, encontrei o Dr. Bruno Baldi, que é do HC lá de São Paulo, entrei em contato com o Dr.
Carlos Carvalho primeiro. Carlos Carvalho. E ele pediu para que eu entrasse em contato com o Dr. Bruno, que era o responsável pela parte de pneumologia do HC naquele momento. O Dr. Carlos seria o diretor, o Dr. Bruno seria um gerente, uma coisa assim, né? Aí eu entrei. Vamos falar coordenador. Coordenador, né? Exato. Aí eu acabei falando com o Dr. Bruno, ele marcou para eu ir para São Paulo, eu fui, internei no INCOR, fiquei um mês mais ou menos no INCOR internada, fazendo tudo que é tipo de exame para descartar a lã. E aí o último exame foi a biópsia. No meu caso, eu fiz biópsia a céu aberto. Cortei um pedacinho do tórax e eles tiraram um pedacinho do pulmão, foi para a biópsia e constatou que eu tinha lã. Aí, assim, meu drama em saber que eu era portadora foi aí, mas depois a gente acostuma e vê que realmente tem outras coisas. Quando você quando realmente saiu o diagnóstico? Não, você tem lã, o que você pensou? Eu vou morrer. A gente pensa que vai morrer, porque assim, daí tu pensa nos teus filhos, né, na tua família. Você é mãe, né? De quantos filhos? 3. 3 filhos. Sou mãe da Paula, do Rodrigo e da Luísa. Então, assim, a gente pensa nos filhos, pensa no marido, pensa na família, né, na minha mãe. Então, mas aí depois você começa a ser tratada no hospital. Eu ia 2 vezes por ano a São Paulo, porque lá é o centro de referência do tratamento da lã. Aí eu ia 2 vezes ao ano para fazer, ele pedia os exames, eu fazia aqui em Brasília e levava, dali 6 meses eu levava novamente para São Paulo. E, no meu caso, só acompanhamento, porque eu tenho uma lã leve. Né? Então... Mas antes da gente falar mais sobre a sua história, eu queria que você explicasse para a gente o que é realmente a lã, o que é essa doença tão rara e tão complexa. A lã, ela afeta praticamente só mulheres. Só mulheres? Só mulheres. Existe 2 tipos de lã. A lã esporádica, que é só mulheres, e tem a lã associada à esclerose tuberosa, que aí pode acontecer em homens também. Nós temos conhecimento aqui, por enquanto, de um homem, que é até por sinal de Goiânia, mas e ele tem esclerose tuberosa. No meu caso... É por causa de uma outra doença. Né? Essa esclerose tuberosa também é uma doença rara, que é neurológica e dermatológica. Ela tem acontecem umas feridinhas na pele, então tem esse problema. No meu caso é esporádica. Eu tive o pneumotórax, né, que eu fui quando eu fui para o hospital, e então assim ela tira, você tem dispneia, tem tosse, tem pessoas que têm a lã que é mais grave, que elas não têm força nem para pentear o cabelo, para fazer atividades domésticas, elas não conseguem. Então aí é um caso mais grave, né? Aí tem outras portadoras que precisam usar oxigênio 24 horas por dia, ou 12 horas, viajar com oxigênio. Então, depende. Tem leve, moderado e grave. E ela é uma doença que afeta de 3 a 5 a cada milhão de pessoas. Não é raro, então, né? realmente é muito raro. Então, somos raras. Mas eu li em algum lugar que a lã é uma doença que ela tira o ar das mulheres. É verdade isso? Assim, não tira o ar. Exatamente, a gente tem... Ela enche a bolha de outro ar. Ela tira o ar, assim, porque nós temos a dispneia, né? Quem tem uma lã mais moderada e grave, ela não consegue. Então, ela sente falta de ar para poder fazer as suas atividades básicas. E tem, assim, dispneia, tem tosse, tem a função pulmonar é muito, muito grande. Então, tu tem que fazer sempre uma prova de função pulmonar para ver qual é o grau da tua lã, entendeu? Entendi. Quais são, quando a pessoa descobre que tem essa lã, quais são os principais sintomas, os primeiros sintomas? É dispneia. Normalmente você, assim, acontece de outros episódios através de biópsia, assim, mas normalmente você tem pneumotórax de repetição, que é 1, 2, quilotórax, que também é outro problema que você tem a lã também tem, e aí você tem que tratar sim, ir ao médico, porque a lã não tem cura. Ela não tem cura? Não tem cura. Ela é uma neoplasia de baixo grau.
Então, é assim... Ela é causada por o quê? Por uma bactéria? Não tem definição. Ela não tem cura, ela hoje é diagnosticada com uma neoplasia de baixo grau. Os casos mais graves levam você a fazer transplante pulmonar. Nós temos conhecimento, assim, umas 12 portadoras que fizeram transplante pulmonar. E quando faz o transplante pulmonar, consegue resolver? Relativamente, tá? Porque pode ser recidiva. Pode voltar a ter? Voltar Caramba! a ter. Mesmo então, assim, tirando o pulmão, colocando outro pulmão? Porque são células LAN que tem no organismo todo, né? Então, você faz o transplante, normalmente, não é que você cura, você se livrou da doença, mas ela pode voltar por causa do... Tanto é que a gente não pode nem doar sangue, né? Pelo fato de ser portadora, né? Pois é. Então, a pessoa só descobre se depois de fazer vários exames. Como que é a fase da descoberta da doença? Normalmente, a LAN, ela dá na idade fértil, né? Assim, entre 20 e 35 anos. Ela acusa. Depois dos 35 anos, a mulher está livre. Não é que esteja livre. A gente já descobriu que tem até pessoas com 60, 70 anos de idade. Como também tem, no caso, meninas de 12, 13 anos que são acometidas da LAN, né? Então, assim, ela normalmente afeta na idade produtiva, né? De 20 a 35 anos. Mas isso não impede de ela se manifestar com meninas mais novas ou mais velhas. E qual que é você falou que a pessoa tem que descobrir e tratar. Qual que é o tratamento? Assim, não existe tratamento. Nós temos um medicamento que ameniza, que é o sirolimus, o Rapamune. Rapamune. Ele é caro, é em torno de R$ 2.500 a R$ 2.800 a caixinha. Então, assim, nós tivemos uma grande vitória em 2017, se não me engano, de que esse medicamento fosse dispensado pelo SUS. Antes disso, as portadoras tinham que entrar na justiça contra o município, o estado, a União. Quem foi o herói que conseguiu mudar essa história aí? A Alhambra, junto com alguns parlamentares. Quem entendeu? são os parlamentares? Tem o deputado, agora senador Alan Rick. Quem? Alan Rick. Ele é do União do Acre, que é um dos grandes... que nos ajuda, defensores da causa. Ele tem alguns projetos. Porque a gente ouve muito, né? E ouve muito falar muito mal dos políticos, né? Mas quando tem uma coisa boa assim, a gente tem que falar o nome, né? Com certeza. O nosso senador agora, que ele é do União do Acre, ele nos ajuda muito. Tem vários projetos ajudando a causa da LAN. Um deles é sobre a conscientização da LAN. Ele já o projeto já está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E, assim, passando lá, já vai para o Senado e, se Deus quiser, vai virar lei. Aí vai ter uma verba exclusiva para conscientização da população. Políticas públicas, de educação da população. Exatamente. Né? Nossa. Então, o SUS entrega esse remédio? Agora, ele deve entregar. Mas ainda a gente tem muita dificuldade em vários municípios que esse medicamento chegue até as portadoras. Então, assim, ele já é dispensado, já é um direito nosso, tem várias portadoras que precisam usar, só que ainda temos muita dificuldade em conseguir. Como ela é uma doença respiratória, eu imagino que durante a pandemia houve um sofrimento maior e uma preocupação maior com os portadores. Sim, na época da pandemia, esses portadores, né? Vou usar portadores, porque tem homens, então a gente teve que colocar portadores. Mas na época da pandemia, que a gente ainda continua, né? Foi tirado muitas tomografias por causa do vírus, do Covid. Então, aí teve um aumento significativo de portadoras. É mesmo? Porque aí, como foi feito muitas tomografias, muitos raios-x, aí teve esse diagnóstico de pessoas que nem imaginavam tiveram o diagnóstico. Mas é possível que a pessoa tenha e nunca saiba? Pode.
Pode uma acontecer, leve, né? Uma bem leve, né? Pode acontecer. Se nunca teve um episódio de pneumotórax, você não vai descobrir que você tem, né? A não ser que você tenha dispneia muito frequente, que você tenha muita tosse, que você vá buscando alguma coisa junto ao médico, né? E o médico especialista nessa área é o pneumologista, entendeu? O pneumologista é o que sabe. Apesar de que tem vários pneumologistas, como ela é uma doença rara, no meio médico, assim, não é todos que conhecem a doença, entendeu? Caramba. Fala um pouco da Alhambra, já que a gente falou que ia falar o que era a Alhambra, né? A Alhambra é a Associação dos Portadores de Linfangioleumiomatosis do Brasil. Você fala a palavra bem rápido, bem tranquilo. Mais ou menos. Aprendi um pouquinho, mas ainda... A Alhambra, ela tem 17 anos de fundação. Ela teve uma portadora, que já não está mais entre a gente, que fundou. E agora nos últimos 5 anos, ela tem uma atividade assim, muito boa, porque nós estamos revivendo ela. Então, a Alhambra teve uma importância muito grande na liberação do medicamento, porque ela é uma associação não governamental. Sem fins lucrativos, né? E nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente se comunica. As portadoras se comunicam, né? Tiram as suas dúvidas. Nós temos a presidente, a Rivânia, que ela mora em Fortaleza, a nossa vice-presidente Maria Clara em Juiz de Fora, eu em Brasília, e temos a nossa tesoureira Márcia Neri, que mora em Pouso Alegre. Então, a nossa... Lá no Rio Grande do Sul? Não, Pouso Alegre, Minas Gerais. Minas Gerais. Tem Pouso Alegre no Rio Grande do Sul também. Pois é, eu pensei. Mas ela é de Minas. Você é daqui de Brasília? Eu sou gaúcha, do Rio Grande do Sul. Por isso que você falou, ela conhece. Sou do Rio Grande do Sul, mas fazem muito tempo que eu moro em Brasília. Sim, continua sobre a Alhambra. E aí, então, a Alhambra, ela ajuda. Nesse sentido, a gente faz, durante o mês de junho, que é o mês mundial da linfângio, no mês mundial, a gente procura fazer várias atividades. Tipo, principalmente em Pouso Alegre, que a nossa tesoureira mora. Ela faz feijoada para arrecadar fundos, para a gente poder ajudar algumas portadoras que não têm condições de se manter até... né? Tipo assim, ela está lá na fila do transplante e precisa ficar... Porque normalmente, quando você vai fazer transplante, você tem que morar em São Paulo. E tu tem que ficar... Faz no... É São Paulo e Porto Alegre que fazem. Qual que é o hospital que faz? O Hospital das Clínicas. Só o Hospital das Clínicas? Em Fortaleza também faz transplante. Tem uma menina que fez transplante em Fortaleza. Tem várias que fazem em São Paulo. A gente tem mais referência em São Paulo mesmo, né? E Porto Alegre também, que tem um centro muito bom lá. Então, a Alhambra ajuda as meninas. Nós temos um site que é www.alhambrabrasil.org, que tem todas as informações. Lá tem depoimentos, tem vídeos de médicos. Eu podia ter me falado que eu tinha dado uma olhada lá. Temos vídeos excelentes com médicos de excelência, lives, perguntas e respostas com médicos para falar. Temos, então, o que é a Alhambra. Temos os direitos das portadoras, temos notícias sobre o que acontece no mundo político e tudo mais, entendeu? Então, o site é muito, muito bom. Todo mundo que entra no grupo, a gente pede que visite o nosso site, porque lá tem todas as informações que a gente precisa, né? Que elas precisam. Você falou que São Paulo que tem os lugares que faz o transplante. Como é que é o transplante? Tem uma fila para... o governo organiza? Uma fila de transplante, você entra na fila. Aí começa... como transplante, qualquer tipo de transplante, você não tem prioridade. Você entra na fila e aí vem... como é que a gente fala? Tipo os assim, doadores. Os doadores... que é muito difícil, a gente sempre pede. É possível, agora me passou uma coisa na cabeça, é possível um doador masculino doar um pulmão para uma mulher e ele ficar livre e ela ficar livre da lã? Assim, essa pergunta eu não conseguiria te responder assim, com certeza, entendeu? Mas eu... porque você falou que está no sangue, né?
É complicado, né? Sim, continua o seu raciocínio da fila. Temos a fila e aí é a fila normal. Aí tem que ser o doador com o receptor, tem que ter os seus compatibilidade de sangue. De sangue, tudo, né? Deu tudo certinho aí. Para ir, aí é chamado. E por isso que você, quando entra na fila, você tem que estar no local onde vai ser o transplante, entendeu? No caso, São Paulo, a pessoa que entra na fila, nós temos uma portadora que ela é do Mato Grosso, ela foi transplantada dos 2 pulmões. Então, ela morava no Mato Grosso, foi para São Paulo, ficou 1 ano na fila, conseguiu o órgão, a compatibilidade. É mesmo, você tem que ficar 1 ano no lugar. Aí, depois, você tem que ficar mais 1 ano pós-transplante para poder fazer as consultas de retorno, né? E tudo, né? Porque tu tem, retornos, é uma né? coisa muito complicada o transplante. Cara, mas fica isso tudo 1 ano? Até chegar, porque a atuação é muito pouca ainda, né? No Brasil não. Mas eu falo assim, a pessoa tem que morar numa cidade durante 1 ano, como é que a pessoa se mantém, né? É muito complicado, viu? Não é fácil. A gente até tenta, como Alhambra, a gente até tenta ajudar. Mas não temos condições ainda porque eu imagino que a despesa é muito grande. Sim. A nossa luta agora, até assim, conseguir algum como é que eu te digo, um espaço público de um hotel que pague, entendeu? Para as portadoras. Entendi. Lá em São Paulo, o governador fez uma coisa que eu achei bacana, né? Vou até falar aqui, que é a questão dos desabrigados das chuvas, né? Sim, então eles não voltaram para as casas em risco, né? Os hotéis, né, cederam espaço e o governo do estado pagou os hotéis para que eles ficassem. Seria mais ou menos algo assim que vocês queriam que acontecesse? Mais ou menos, entendeu? Inclusive, saiu recentemente num jornal de Belo Horizonte uma notícia de uma associação onde ela conseguiu um convênio com o SESI, para que o SESI hospedasse e alimentasse a mãe, no caso, ou a acompanhante e a portadora. Não de LAN, de outra doença rara. Mas a gente está tentando ver se consegue fazer isso. É uma coisa muito recente, saiu agora, nos últimos 15 dias, essa matéria, e a gente já está batalhando como Alhambra para que seria legal se os políticos começassem a trabalhar nisso aí, né? Porque, de repente, consegue alguma coisa nesse sentido, né? Assim, uma garantia, né? Porque se 1 ano é muito tempo. Se a pessoa não tiver uma família que possa sustentar, como é que a pessoa vai sobreviver numa cidade? Por mais que ela faça algum trabalho ali, consiga algum recurso. Normalmente, quando você já está em estado de transplante, você já não consegue trabalhar direito, né? Entendeu? Porque você tem que estar usando oxigênio, você está debilitada, né? Então, e tem que estar o paciente mais um acompanhante, né? Porque não pode ser só o paciente, ela tem que ter um acompanhante junto. Então, são 2 pessoas, né? Que precisam estar esperando. Qual é o estado que mais tem vocês da Alhambra? É São Paulo. São Paulo? São Paulo nós temos até discriminado todos os estados. Eu tenho a impressão que acho que num estado só do Brasil que a gente não tem uma portadora. Mas mesmo? Todos os estados, pelo menos uma portadora nós temos. No Acre, em Rondônia, em Roraima, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás. Você achou melhor morar em Brasília? É que meus pais vieram para cá, né? Você veio menina para cá? Eu vim para cá bem mais nova. Né? Com quantos anos, posso perguntar? Eu acho que eu tinha uns 20 anos, 18, 20 anos. Então, pois aí seu esposo é daqui também, do Brasil? Ele é do Ceará. É do Ceará. Mas a gente já é brasiliense há muito tempo, ele veio pequenininho para cá com os pais dele. E aí a gente se encontrou no meio da vida. Conta pra gente um caso que você ficou sabendo de algum portador de Alhambra, ou de LAN. Um caso interessante que você possa contar para os nossos espectadores. Assim, o caso são todos interessantes, né? Todo caso, toda portadora que chega à Alhambra, a gente sempre recebe muito bem. Então, o drama delas é exatamente esse que eu falei. Quanto tempo eu vou viver? É mesmo? Porque as pessoas realmente ficam muito sem chão. Quando você descobre que tu tem uma doença incurável, que é uma neoplasia de baixo grau,
você perde o chão. Então, assim, todas as histórias de todas as pacientes são assim, são sérias, entendeu? Então, assim, não teria uma história, entendeu? Nós temos, no caso, como associação, nós temos quase 280 membros. Pessoas cadastradas, né? Mulheres cadastradas e um homem. Então, assim... Ele é o bendito fruto. Ele é o bendito fruto. Mas nós temos, assim, nós conseguimos, nesses 5, 6 últimos anos, a gente conseguiu criar 9 centros de tratamento da lã. Que legal, hein? Então, assim, começou com São Paulo, já tinha Porto Alegre também. Aí, vou ler aqui, tá? Só para não me esquecer de nenhum. Nós, assim, o centro de referência é São Paulo, tá? Aí temos em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. Brasília também tem? Brasília nós temos o Dr. Paulo Feitosa, do Agarram. Então, aqui em Brasília tem umas 37 a 40 portadoras do Centro-Oeste. Então, o Centro-Oeste fica em Brasília. E ele que é o coordenador do Centro de Tratamento. E também temos cidades satélites, que são médicos que conhecem a lã e que atendem as portadoras também, tudo pelo SUS. Isso. Todos esses lugares que eu te falei são atendimentos pelo SUS. Aí essas cidades satélites ficam em Feira de Santana, Vitória, Campo Grande, Juiz de Fora, Manhuaçu, que é em Minas Gerais também, Montes Claros, Belém no Pará, Florianópolis e Rio Claro em São Paulo. Aqui no Centro-Oeste pega Goiânia, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Brasília. Aí todos vêm para cá? Todos vêm para cá. Algumas fazem ainda, tratam aqui, antes de tratar aqui, tratavam em São Paulo. Então, no meu caso, eu tratava em São Paulo, agora eu estou fazendo tratamento em Brasília. Estou evitando de ir. Começou a pandemia, e aí eu não fui mais, né? Daí fiquei tratando com o Dr. Paulo aqui. Você falou que muitas das mulheres que têm a lã, elas têm medo por conta da expectativa de vida, né? Fica sem chão, né? Qual que é, em média, a expectativa de vida? Não posso te dizer assim exatamente, entendeu? Eu descobri em 2011. Meu filho, olha só, uma história bem interessante. Meu filho estava assistindo o Dr. House, numa série lá, e ele assistiu e falou sobre a lã, né? Que tinha 10 anos de vida. Ele foi me acordar, estava dormindo, ele me acordou, mãe, fiquei sabendo que o senhor vai viver 10 anos. Assim, não, filho, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Vou viver muito tempo ainda. Nós temos uma portadora que mora em São Paulo que ela tem 72 anos. Então não dá para dizer assim, é 10 anos, é 20 anos, é 30 anos, tudo depende, entendeu? E os remédios? Como é que você falou que o remédio custa em torno de 2.000? Ele toma ele mensalmente? Todos os dias. Aí depende da prescrição médica, né? Acho que tem de 1 miligrama e 2 miligramas. E aí o médico define. Se toma 2 comprimidos, se toma 1 comprimido, aí depende da gravidade do E você sabe qual é o efeito do remédio? Ele segura? Ele não deixa progredir. A doença, né? Então ela não... Porque se você pesquisar depois lá no nosso site, tu vai ver um pulmão com lã e um pulmão que foi tratado. Foi transplantado, né? Foi tirado. Aí tu vai ver, é um pulmão cheio de buraquinho, assim, ó. É uma imagem bem chocante. Então é um pulmão doente e perto de um pulmão saudável, entendeu? Então, assim, quem tem muitos cistos, ela não consegue, realmente falta o ar. Ela não consegue fazer nenhum tipo de atividade, as próprias em casa, qualquer coisa que você queira fazer, quando é grave, você realmente não consegue. O Cirulimus ameniza isso. Ele não cura, né? Ele ameniza e dá qualidade de vida para a pessoa. Tem crises? Tem algum momento de crise? Ou não tem crise? Não tem crise, não. Você, que nem eu tenho e não... Minha vida é normal. Eu faço atividade física, eu faço natação. Então, assim, até recomendado que se faça. Quando você tem condições, né? Lógico que usar oxigênio é mais complicadinho.
Mas é recomendado, existem estudos que tem que fazer exercício físico, que é bom para você ter qualidade de vida. Nosso auditório aí, nossos espectadores aí, tem alguma pergunta? Não, é só para constar que quando a gente vai fazer perguntas, vai consultar sobre essa doença no Google, por exemplo, a pergunta que está lá em cima é qual é o tempo de vida. Mas ela já falou. Exatamente, o tempo de... assim, é muito preocupante, né? Assim, as pessoas não sabem, e esse é o papel da Alhambra, exatamente. Né? Esclarecer as pessoas, a família, né? Exato. Hoje as pessoas já estão mais esclarecidas com relação a isso? Graças a Deus, isso sim. Ainda é uma coisa bem desconhecida quando você pega o diagnóstico. Mas depois que você fica sabendo, porque a associação, ela teve um insight de, assim, então nós colocamos, e quando você coloca a Alhambra, hoje ela não é a primeira que aparece no Google, ela é a segunda. A primeira é uma lá da Alemanha, não sei da onde. A segunda, aí tu vê lá, daí tu vai entrar, tu vai ver um monte de coisa boa. A gente é portadora, tem pessoas com a doença muito avançada, mas... Como é que as pessoas fazem para entrar para a Alhambra? Se tiver a doença, ela vai entrar no site, vai pesquisar lá e vai ver. Daí entra no nosso... Fala o site para a galera. É www.alhambrabrasil.org. Aí entra lá e lá descobre... Daí tem nosso e-mail lá, tem várias coisas, tem os nossos contatos todos. Nós estamos no Facebook, no YouTube, tem vários vídeos. É só colocar Alhambra que aparece tudo. Tá bom. Como que a Alhambra se mantém? Como que a Alhambra se mantém? Vamos lá. A Márcia Neri, que é a nossa tesoureira, ela, no mês de junho, a gente procura... É doação. Só que as doações são muito poucas. Assim, as próprias portadoras assim, não têm condições também de ajudar. Né? Quem tem ajuda, mas é sempre muito pouco. Para o que a gente gostaria de fazer. Né? Então, no mês de junho, a gente faz feijoada, faz rifa, faz shows. Na época da live da pandemia, nós fizemos várias lives, shows com cantores. Então, assim, tudo de graça e os fundos para a gente, né, para a Alhambra. E aí a gente tem condições de ajudar uma portadora que está lá na fila, que não tem como se manter, aí a gente ajuda um pouquinho, não tem condições de ajudar tudo, mas a gente ajuda um pouquinho. Tá bom. Tem algum preconceito com portador de Alhambra? Nunca sentiu? De lã, não. Não tem preconceito, porque assim, eu ia falar isso mais no finalzinho, mas vamos falar agora. Quem vê a nossa cara não vê nossos pulmões. Então, né, quem me vê não sabe que eu tenho uma doença rara, que eu não posso estar muito mais debilitado do que eu tô, né? É verdade. Porque assim, o que eu pensei foi as pessoas não darem muita importância, que falam assim, se tem uma expectativa de vida tão baixa, então não vou perder meu tempo com isso. Não, tipo assim, um político, né? Por que o político vai ajudar se talvez o retorno para ele seja demorado e talvez ele não consiga colher os frutos disso? Você nunca passou isso, não? Não passou, não. E nós, graças a Deus, as pessoas que nos ajudam, os políticos que nos ajudam, são conscientes e veem realmente que a doença é rara e tem 8 mil doenças raras no mundo, né? Catalogada, 8 mil. Então, cada uma com as suas peculiaridades, né? Qual foi o momento... O portador de lã lá não pode fumar jamais. Não recomenda ser. Não é assim, não pode, né? Aí é bom senso também, né? Uma das coisas que portadora de lã também não deve ter é gravidez. É mesmo? Ela não pode, porque a lã é uma doença feminina, né? Entre aspas, porque temos masculino também, né? O homem, mas ela especificamente feminina e é a base do estrogênio. Então, a gente não pode tomar o anticoncepcional porque é a base de estrogênio.
Quando a portadora, eu, graças a Deus, só descobri depois que eu tive meus filhos. Porque no momento que uma portadora quer ser mãe, e é um desejo de toda mulher, e você diz assim, o médico diz, você não pode. Você não pode. Então, é uma conversa que tem que ser muito discutida, porque na época da gravidez, os hormônios sobem muito e pode se agravar muito a LAM. A LAM, ela é hereditária? Não, no caso, com a esclerose tuberosa, sim. Quando é esporádica, não. E outra coisa que portadora não pode é mergulhar, não pode porque pode estourar uma bolha do pulmão e aí tu pode morrer. Altitude também. Não pode mergulhar? Não pode, não. Mas pode fazer natação? Natação sim, porque tu não fica abaixo de 30 metros, né? Mergulho, mergulha abaixo de 30 metros, né? Vai fazer mergulho, né? E altitude acima de 2, 3 mil metros também não é aconselhável. Viagem de avião? Viagem de avião não tem problema não, pode. Porque a cabine é pressurizada, né? Bom, a pergunta que eu ia fazer para você é a seguinte: qual foi o momento mais difícil da sua vida? O momento mais difícil da minha vida, eu acho que foi o dia que eu perdi minha mãe. Ah, é? Caramba. Com a Covid. Ela faleceu de Covid? Foi por causa da Covid. Então, assim, para mim foi um... Ainda estou acostumando. É sem mesmo? ela. Tem quanto difícil. tempo? 2 anos. Foi difícil superar? Foi. Está sendo muito difícil. Ela então, era assim, companheirona? Muito. Então, assim, para mim foi um baque muito grande, porque a gente não esperava. Ela estava bem. E, de repente, lógico, era uma senhora já de idade, coisa, mas a gente esperava que ela ficasse mais um bom tempo com a gente. Que então, para mim... Bom, e qual foi o seu maior arrependimento? O que você faria diferente? Olha, eu não me arrependo muito das coisas, entendeu? Eu acho que não tenho, assim, tudo que eu quero fazer, eu faço. Então, não me arrependo de nada, não. É mesmo? Pelo menos que não me vem agora na cabeça. Não tem nada que você faria diferente? Não. Tudo bem. Tenho, não. Ângela Durante, muito obrigado por você ter participado aqui conosco do Despluga. Foi muito legal. Eu não sabia, a gente não sabia dessa doença, né? Da LAM. Eu não vou falar o nome porque é muito difícil. Obrigado pela sua presença aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos espectadores nessa câmera aqui. Eu falei no meio da nossa entrevista, quem vê cara não vê os nossos pulmões. Quem nos vê não sabe o problema que a gente tem. Obrigada, Euclides, pela oportunidade. Meu nome, em nome da Alhambra, eu agradeço, porque quanto mais pessoas souberem da doença, mais visíveis a gente fica. Sim. Então, se você quiser colaborar com a Alhambra, entre no nosso site, nos procure através de e-mails, lá no site tem, e a gente está à disposição. Tá, joia. Tá bom? Ângela, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui. Acho que a entrevista foi bem esclarecedora. As pessoas vão entender agora um pouco mais do que se trata. Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença. É bem complicado. É bem rara, né? É bem raro. É muito raro. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Quero agradecer você também que esteve conosco até agora. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter visto esse episódio. Quero agradecer a minha equipe. Hoje está a equipe, né? Fátima está fazendo tudo ali hoje. Obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos. Não esqueça de dar o seu joinha aí pra gente. Quero mandar um beijo para minha prima Orlene, lá em Vicente Pires. Quero mandar um beijo para minha prima Hermínia, lá em São Luís do Maranhão. Quero mandar um beijo para minha querida Thaís, lá em Fortaleza dos Nogueiras, lá no Maranhão também, galera do Maranhão. Quero mandar um abraço para todos os nossos seguidores, um beijo no seu coração. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, fui!